E alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar agora o terceiro bimestre, aula de matemática. Estamos aqui com a atividade 1. Vamos falar sobre os números racionais, tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele engloba também o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Então, o que é o conjunto dos números naturais? Aqui, tá? Ele é representado por essa letra e é formado pelo zero e todos os números inteiros positivos, ok? Então, tá vendo? Isso aqui são todos números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, infinito. E pelo zero, ok? O conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os números do conjunto naturais, que é o 0, 1, 2, 3, infinitamente, e também, por sua vez, compreende todos os números inteiros negativos. Aqui, olha só, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, infinitamente, tá? E no conjunto dos números racionais, além de ter os números naturais, os números inteiros, nós temos também as frações, frações negativas também, os números decimais, decimais negativos, e as dízimas periódicas, tá? Que são os números decimais cuja parte decimal ela é infinita. Então, aqui para explicar o exercício 1 da página 110, tá? Você precisa saber se o número ele é natural, lembra, número natural, o zero, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O número natural são os números inteiros positivos, ok? Você precisa saber se ele é um número inteiro, por exemplo. Um número inteiro, 1, 2, 3, como nós já conhecemos. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, o que está no conjunto dos números inteiros, aqui, tá bom? Percebam que nos números naturais não tem números negativos, tá? Ele começa só a partir aqui dos números inteiros, com os números negativos. E o conjunto dos números racionais, além de ter o 0, 1, 2, 3, os números inteiros positivos, tem também os números inteiros negativos, aqui do conjunto dos números inteiros, e as frações. Frações podem ser positivas como frações negativas, os números decimais podem ser positivos como negativos, e as dízimas periódicas também podem ser positivas ou negativas, ok? Então, o exercício 1 é para você responder quais são as afirmações verdadeiras, tá bom? Ela tem um número e está perguntando se está afirmando se é um número inteiro, se é um número racional, se é um número natural, ok? Na questão 2, é simples, tá? Nós temos aqui os números racionais, que são frações, tanto positiva quanto negativa, e nós temos que representar na forma decimal. Como que eu faço para passar uma fração para decimal, né? Nós aprendemos isso no bimestre passado. Basta apenas dividir o numerador pelo denominador, né? O número de cima pelo número de baixo, ok? Então, aqui no caso, eu vou ter que dividir o 3 por 15. Então, vamos lá. 3 é um número menor que 15, eu ainda não consigo dividir, então eu adicionei um zero aqui, aqui também eu coloco um zero, vírgula. Agora eu consigo, 30, ele é maior que 15. 15 vezes quanto que dá 30? 15 vezes 2, ok? 15 vezes 2 deu 30, aqui eu zerei minha conta. Ou seja, 3 dividido por 15 é igual a 0,2. Transformei a minha fração em um número decimal. Agora, a mesma coisa com uma fração negativa, tá? Uma fração negativa, a única diferença é que o resultado vai ser negativo também. Deixa eu colocar aqui. Já vou colocar aqui o sinal do resultado, porque eu já sei que vai dar uma fração, um número decimal negativo. Então, eu tenho que fazer 6 dividido por 40, tá? Porque eu tenho uma fração menos 6 quarenta-avos. Então, como é que fica? 6 é menor que 40, eu tenho que aumentar. Então, aqui eu aumentei um zero, aqui eu também coloco um zero, tá? Vírgula. 40 vezes quanto que chega perto do 60? 40 vezes 1 é 40, 40 vezes 2, 80, então precisa ser 40.
Coloco 1 aqui e aqui fica 40. Ok? Aí deu 20. E agora, o 20, ele também é menor que 40. A gente adiciona aqui um zero. 40 vezes quanto que dá 200? 40 vezes 5. 40 vezes 5 deu 200. Agora aqui, fechei. Zerei aqui minha conta. Então, o resultado ficou 0,15, tá? Como a minha fração é negativa, o resultado também é negativo. Então, menos 6/40, a forma decimal será menos 0,15. Pessoal, agora é ao contrário, tá? Eu tenho aqui um número decimal e eu quero passar para uma fração, ok? Então, vamos lá. É simples, tá? É bem simples. Como é que eu faço isso? Primeiro, tá vendo esse número todo? Eu vou copiar ele na parte de cima sem a vírgula, tá? Copiei sem a vírgula, ficou 125, tá? Sem a vírgula. Embaixo, que número que eu coloco? Coloco aqui o 1, tá? Sempre o 1. A quantidade de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula, tá? Aqui eu não tenho só uma casa depois da vírgula, certo? Então, vai ser só um zero, tá? Vamos pegar outro número. Eu tenho aqui 0,17, tá? Ó, aqui em cima ficou 12,5, passei para a fração, ficou 125 décimos, ok? Então, a gente usa aqui a base 10, que é mais fácil, tá? Para transformar para fração. Então, ou vai ser 10, ou 100, 1000 e assim por diante, tá? Sempre nessa base. Então, aqui é a mesma coisa. Eu copio o número que eu tenho sem a vírgula. O número que eu tenho, então, dá 17, né? Porque é 0, 17. O 0 eu posso tirar, ele não vai ter diferença aqui. Então, copiei 17. E embaixo, lembra, eu ponho 1. A quantidade de zeros é a quantidade de casas depois da vírgula, que eu tenho, ó, 1, 2. Então, aqui eu tenho, vou colocar 2 zeros, certo? Então, olha só, ficou 17 centésimos. 0,17 é igual a 17 centésimos, 17 sobre 100. Vamos pegar mais uma? Agora vamos fazer com um número negativo, tá? Então, eu tenho aqui menos 9,04, tá? Vamos passar aqui para a fração. Então, copio o número todo sem a vírgula, copiei, menos 9,04 dá 904, ok? Embaixo eu coloco o número 1. Quantas casas depois da vírgula eu tenho aqui? Olha, 1, 2. Então, aqui também, ó, 2 casas. Agora é só colocar o 0, ó. Então, que número que ficou? Menos 904 centésimos, ok? É bem simples, tá? Só lembrar de copiar o número de cima sem a vírgula e embaixo a quantidade de casas. Você coloca o número 1 e a quantidade de casas depois da vírgula será a quantidade de zeros, ok? Pessoal, lembra que fração a gente sempre pode simplificar, tá bom? Então, se você vê que uma fração a gente consegue simplificar, simplifique, ok? Então, essa primeira aqui deu esse resultado 125 décimos. 125 décimos eu consigo dividir tanto o numerador quanto o numerador por 5, ok? Então, vamos fazer lá, 125 dividido por 5 dá 25. E 10 dividido por 5 dá 2. Pronto, aí sim, tá? Então, esse resultado tanto pode ser 125 décimos, como na forma simplificada, 25 sobre 2, tá? 25 meios. Agora, vamos ver aqui a fração de baixo. É um número negativo, lembra disso? Então, aqui eu consigo dividir ambos por 2, tá? São números pares, tanto 904 quanto 100, então eu consigo dividir por 2, tá? 904 dividido por 2 é igual a 452. E 100 dividido por 2 é igual a 50. Tá? Eu ainda consigo dividir por 2. Lembra que é menos, mas eu vou deixar para colocar o resultado no final.
Eu ainda consigo dividir por 2, tá bom? Porque ambos os números são pares ainda. Então, vamos lá. 452 dividido por 2 dá 226. E 50 dividido por 2 é igual a 25. Pronto. Tá aí o resultado. Agora eu coloco o sinal aqui de menos, tá? Então, a fração de menos 9,04 pode ser tanto menos 904 centésimos, ou, na sua forma simplificada, menos 226 25 avos.